Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós estamos dando continuidade ou complementando algo em torno do tema que foi tratado na lição de número 2 da nossa revista Compromisso. É a lição 2 que nós estamos agora tratando. E o tema é justamente esse: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na verdade, não é uma temática tão fácil de ser trabalhada e cá entre nós. É difícil de ser, entre aspas, digerida inicialmente sem ter uma visão do todo da Bíblia. Às vezes, as pessoas querem forçar o Antigo Testamento a dizer algo sobre a Trindade. Contudo, este entende que a doutrina da Trindade é quase que exclusivamente do Novo Testamento. Estou afirmando que é uma doutrina neotestamentária. Aí alguém vai dizer, e como é que fica o Antigo Testamento? Ora, a gente precisa entender de uma vez por todas que a revelação divina é uma revelação que a gente chama de progressiva. Quando apresenta Deus no Antigo, vai revelá-lo como um único Deus. Os judeus, que era o povo de Israel, o povo de Deus, portanto, não concebia jamais, tampouco cogitava a possibilidade de ter uma segunda ou terceira pessoa envolvida no tocante à adoração. Até porque só deveriam que amar, honrar e adorar ao Deus único. Tanto é que lá em Deuteronômio tem uma expressão que a gente pode, vou dizer assim, transliterar como Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, Adonai no sentido de Senhor, ou Deus, Deus um, Deus nosso. Na verdade, é Deus nosso, Deus um. Eloheinu, nosso, Echad, um. A gente não vai traduzir Deus um, Deus nosso, ou Deus nosso, Deus um. Não vai traduzir dessa maneira. Como é que foi feita a tradução? O nosso único Deus. Este é o entendimento do Antigo Testamento. Só havia um único Deus. Então, não espere que o Antigo Testamento vai falar de uma forma muito assim, escancarada sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Não, não era dessa forma que ocorria. Até porque, repito uma vez mais, para a nossa fixação, para uma questão meramente didática, o Espírito Santo é entendido não nos moldes atuais, porque até mesmo a expressão Espírito Santo só vai ocorrer 3 vezes no Antigo Testamento. Uma vez nos Salmos e outra vez, que vai ter duas ocorrências seguidas, em Isaías. Tirando isto, comumente se utilizava a expressão Espírito de Deus. E quando se falava em Espírito de Deus, era, vou dizer assim, era Deus em ação. Deus operava através do seu Espírito. Esse Espírito, necessariamente não era Deus, naquela época, concepção, mas era procedente do eterno, do divino. E Deus agia através do seu Espírito, o Espírito de Deus. Então, todas as vezes que você vê lá o Espírito de Deus, indica Deus em atividade, Deus está trabalhando, Deus está fazendo as coisas através do seu Espírito. Mas não tinha também aquela conotação de que o Espírito de Deus, e esse que era procedente do próprio Deus, era uma pessoa, como nós hoje entendemos e acreditamos na doutrina da Trindade, como Deus Pai, Deus Filho
Deus e Espírito Santo, sendo um único Deus com três personalidades distintas ou ainda três pessoas distintas, inseparáveis, é verdade. Então a gente observa que uma matéria complexa e não é fácil de ser concebida. Mas o que a gente pode guardar na nossa mente sobre o estudo da Trindade é o seguinte, é isso aqui, ó, que o autor destacou e foi muito feliz. O nosso Deus se revelou em Pai, Filho e Espírito Santo. Quando se fala sobre Trindade, a gente está falando na tríplice manifestação de Deus. Ele se revelando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Existe um outro termo que é triunidade. É o tríplice modo da existência de Deus. Mas aqui nós não estamos falando sobre a existência de Deus, a gente está falando sobre a maneira que Deus se revelou, se apresentou na forma de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu disse na forma, seria melhor dizer na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda assim, a gente tem que entender que pessoa necessariamente é algo como a gente concebe nos dias atuais. Por quê? Como é que a gente pensa em uma pessoa? No ser humano, que tem um corpo, não é assim? A gente vê. E se a gente contar as pessoas que estão próximas da gente, a gente vai começar, né? Enumerar. Uma, duas, três. Tem 5 pessoas aqui no meu entorno, comigo 6. Aí a gente conta assim, um, mais um, mais um, mais um, mais um, aí vai dar um total de 6. Mas não é dessa forma que a Bíblia apresenta para a pessoa. E tão pouco foi sistematizado e elaborado a Trindade nesse conceito de pessoa. Porque a pessoa, quando a gente pensa em pessoa, ela tem algumas características. É um ser que pensa, é um ser que age, é um ser que tem vontade própria, é um ser que tem consciência própria, percebeu? Que tem sentimentos ou emoções, entre outras coisas. Não necessariamente a pessoa precisa ter um corpo, até porque nós falamos sobre a pessoa santa de Deus e Deus não tem corpo físico. Deus é espírito. Mas ainda assim, a gente se refere à pessoa de Deus. Mas com esse conceito e entendendo que uma pessoa, ela essencialmente tem estas características mencionadas, entre outras. Eu não estou querendo aqui esgotar o assunto. Mas o fato é que nós só temos aqui um só Deus. Destaco aqui, ó, numa cor amarela. Nós só temos um só Deus. A gente não pode cair numa ideia errônea do triteísmo, como se fosse 3 deuses. Porque se você fala que são 3 deuses, a ideia é de que como se fossem 3 deuses separados. Mas aqui é bem diferente. Nós temos um só Deus, que se revela, que se apresenta em três, vou aqui destacar, em três, deixa eu ver agora, vou ficar, entre 3 pessoas distintas. Ó, tá de verde. Um só Deus, 3 pessoas distintas. Não são 3 deuses, né? O triteísmo, e sim a Trindade, que mostra que é um só Deus, que se revela em 3 pessoas distintas. Manens, que é um teólogo batista, ele disse certa vez que é possível que haja, nesse único ser de Deus, ou pelo fato de haver 3 pessoas distintas, 3 personalidades e 3 centros de comandos, etc. e tal. Mas nós não vamos entrar por esse viés. Mas enfatizar que nós acreditamos e cremos no único Deus, que são 3 pessoas distintas. Deixa eu ver aqui. São 3 pessoas distintas, porém unidas. Note bem. São unidas. Eu quero dizer, então, com isto, que a Trindade é inseparável. E é justamente esse modelo perfeito de unidade.
há uma unidade, há uma harmonia, não há, vou dizer, espaço ou lugar para ciúme, nada disto. É como se vivessem em uma perfeita e plena família. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O autor vai mencionar aqui sobre, eu vou destacar, o Deus Pai. Deus Pai. Deus, então, primeiramente e historicamente, se revelou na pessoa do Pai, principalmente para o povo de Israel. Tanto é que no Antigo Testamento, Israel, como povo de Deus ou nação, é tido como filho de Deus. Ele vai chamar o povo de Israel de seu primogênito. Então, quem é o filho de Deus no Antigo Testamento? O filho de Deus é, portanto, Israel como nação, não os indivíduos. Como pai, ele vai ser, claro, o criador, o sustentador, aquele que é o mantenedor, entre outras coisas. Acontece que depois a gente é apresentado no Novo Testamento na pessoa de Jesus, Deus Filho. Aí nós temos já a noção de que Deus, na pessoa de Jesus, vai ser gerado pelo Espírito de Deus, ou Espírito Santo, é concebido, portanto, de uma forma sobrenatural na Virgem Maria. Ela tem aquele menino chamado Jesus, o Salvador, e acontece que Jesus assume o quê? A forma humana. Ele recebe essa natureza humana sem nenhum resquício de pecado. Jesus é aquele ser humano tipo Adão e Eva antes do pecado, lá no Éden. Sem mancha de pecado, sem nada que tivesse, por dizer assim, de impureza nesse sentido. E não é à toa que o escritor aos Hebreus, entre outros, vai dizer que Jesus era homem, porém, sem pecado, porque ele era 100% homem, mas não pelo fato apenas de ter sido concebido pelo Espírito, mas por isso também ele tem uma outra natureza. Simultaneamente, ele tem tanto a natureza humana quanto a natureza divina. E não é à toa que a gente via de regra falar de púlpito e na EBD que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas quando eu falo que ele é 100% homem, porém sem aquela natureza pecaminosa que nos é comum. E é justamente Jesus que veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Temos agora o Deus Espírito Santo. Como a gente está trabalhando de uma forma particular dessas três pessoas da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, isto é bom para que você venha ter uma compreensão de uma forma didática, tá? Aí a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, conforme foi colocado aqui na revista pelo autor, é uma essência com o Pai e com o Filho, ou seja, é pessoa divina. Tanto é pessoa divina que quando o evangelista João, no capítulo 14, versículo 16, nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique para sempre convosco. A palavra consolador no
original grego é paráclito. Paráclito pode ser consolador ou traduzido como ajudador. O que me chama atenção é que Jesus é uma espécie de ajudador com um diferencial. Jesus é um ajudador, mas está com os discípulos, isto é, no meio dos discípulos. Ele está habitando, ainda que provisoriamente, com eles. Mas diz o próprio Jesus que ao voltar aos céus, ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria o outro consolador. Esse outro consolador não ficaria temporariamente assim como Jesus ficou, ainda que Jesus ficou em carne, né? Com a natureza humana e divina ao mesmo tempo. Mas esse outro consolador viria para quê? Para ficar morando neles, habitando, portanto, em cada um dos discípulos, e viria de uma vez para sempre, para que fique para sempre convosco. Viria de uma vez por todas e de uma vez para sempre. Esta é a diferença de Deus na pessoa de Jesus como o ajudador, que é uma presença e atuação com eles temporária, e o Espírito Santo como o outro ajudador, que ficaria dentro deles para sempre. O Espírito Santo viria para dar, vou dizer assim, continuidade à obra de Jesus. Desta maneira, o Espírito Santo não vem para, vou dizer assim, fazer uma carreira solo. Pelo contrário, a gente vai ver e ler com nossos próprios olhos, a partir dos evangelhos, de que o Espírito Santo iria glorificar Jesus, apontar para a pessoa bendita de Cristo, jamais chamar atenção para o seu próprio ministério, atuação, influência, etc. e tal. É isso que a gente aprende na Bíblia. E no versículo 16 ainda, quando fala outro consolador, da mesma forma que Jesus já tinha dito que ele era um com o Pai, no sentido de unidade, não que era a mesma pessoa, mas que era Deus, portanto. Da mesma forma que Jesus é divino, o Espírito Santo, se é outro paráclito, ou outro ajudador, ou consolador, então está dizendo assim, olha, da mesma forma que eu sou Deus, o Espírito Santo também é. Jesus já havia demonstrado que ele era Deus, porque ele fazia milagres, sinais e prodígios que somente era possível pelas mãos divinas. Além disto, tem um momento no Novo Testamento que Jesus não apenas cura, mas para mostrar aos outros que ele tem todo o poder, o que acontece? Ele perdoa os pecados. E alguém pode dizer assim, mas só Deus pode perdoar pecados? Pois é, Jesus é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Então a gente se refere a Deus, Espírito Santo. É um Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, não da mentira, não da falsidade. Eu abro aqui um parênteses. Vergonhosamente, nós vimos no cenário religioso, de uma forma específica evangélica, muitas fake news recentemente sendo propaladas como se fossem verdade, mas não era. A gente sabe muito bem quem é o pai da mentira. E quando a gente não fala a verdade e opta de uma forma deliberada, consciente ou não até mesmo, em propagar a mentira, nós, naquele exato momento, estamos sendo, entre aspas, instrumentos do diabo.
Porque o pai da mentira é o diabo. E a gente precisa ter uma inclinação e estar sobre a orientação e influência do Espírito da Verdade. Então, esse negócio de fake news não é com a gente. Não deveria ser. Toda mentira deveria ser rechaçada. Deveria ser deixada de lado. Jamais deveria ser acolhida, quer na nossa mente, no nosso coração, muito menos no nosso arraial dito evangelho. Porque no tocante à mentira, só há um grande interessado nisto, Satanás. Porque é uma das maneiras que ele utiliza para deturpar muita coisa e prejudicar grandemente os seres humanos. Mas o mesmo Espírito da Verdade ilumina, vou fazer um destaque aqui, ilumina os homens e capacita a compreender a verdade divina. Eu fiz o destaque por causa de quê? O Espírito Santo hoje não vai nos inspirar, não vai mais nos revelar algo novo. Pelo contrário, a Bíblia é suficiente, é a palavra de Deus. O cânon já está fechado, cerrado. Não há mais, vou dizer, necessidade de acréscimos e tampouco pode ser retirado as palavras deste livro, numa referência às Escrituras Sagradas. Mas acontece que o Espírito Santo, como é uma pessoa santa, divina, ela vai operar e iluminar a nossa mente, trabalha aqui na nossa mente, iluminando e clarificando a doutrina já apresentada e devidamente registrada nas Escrituras Sagradas e vai capacitar a entender a verdade divina revelada, revelada na Bíblia. O Espírito Santo não está interessado jamais em promover novas revelações na forma de visões, profecias, sonhos e etc. e tal. Nada disso. Porque o Espírito Santo tem um livro, e esse livro sagrado, que é a Bíblia, é o seu instrumento. Ele inspirou o conteúdo, que é a mensagem divina, moveu ou conduziu homens santos da parte de Deus nesse processo escriturístico de redação, já acabou essa revelação, tudo aquilo que Deus julgou necessário para a humanidade, e agora ele ilumina a nossa mente para a devida compreensão. Esse é o papel do Espírito Santo nos dias atuais. No dia de Pentecostes, houve um cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, que se manifestou de maneira singular e irrepetível quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Ora, gente, aqui destaco a expressão batizados no Espírito. O batismo no Espírito, historicamente falando, ocorreu onde? No dia de Pentecostes. Porque houve aquele derramamento do Espírito Santo e as pessoas passaram a se tornar o quê? Habitantes, ou habitadas pelo próprio Espírito. O Espírito passou a morar nas pessoas. É o que um autor, John Lander, vai falar sobre a democratização do Espírito Santo. Todas as pessoas em Cristo, elas recebem o Espírito Santo. E se recebem o Espírito Santo, porque diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ao receber a pessoa do Espírito, o que acontece? Esse mesmo Espírito vai transferir poder, capacitar o seu discípulo para que ele se torne uma testemunha de Jesus.
É receber poder dos altos céus através da habitação do Espírito Santo que passa a habitar nele, para ser testemunho de Cristo. E esse batismo é sempre indicado para uma experiência inicial. Aqui no dia de Pentecostes, nesses moldes, foi a primeira experiência com o Espírito Santo quando ele passa a habitar permanentemente de uma vez por todas e para sempre. O batismo indica sempre uma experiência inicial e não uma experiência posterior ou subsequente à salvação. Posteriormente não é diferente. As pessoas que vão aceitando a Cristo Jesus, elas vão sendo introduzidas no corpo de Cristo e sendo batizados no Espírito, e elas fazem parte da igreja de Jesus. O batismo no Espírito Santo não é uma experiência, repito, subsequente, que deva ser buscada, pelo contrário. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, vai dizer que todos nós fomos batizados em um só Espírito, ou no Espírito. Ele inclui todos, e ele fala fomos, indicando uma ação passada, sem a necessidade de termos que fazer nada ou algo, porque essa imersão no Espírito é uma ação unilateral da parte de Deus. Não é necessário usar os expedientes humanos, buscar uma experiência a qual nós denominamos isto ou aquilo outro, para tentar, de alguma forma, vamos dizer, receber esse poder supostamente espiritual. Pelo contrário. Mas a gente pode caminhar um pouco mais dizendo que a gente precisa conceber a ideia desse Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tem algumas aplicações aqui, e as 3 perguntas no vídeo anterior eu já fiz para refletir e agir, mas eu posso destacar ainda algumas coisas no tocante ao elemento agora Trindade. O que eu posso falar aqui e que venha contribuir com esse elemento que eu destaco agora, que é Trindade. Deixa eu ver se vai ficar aqui. Trindade, ok. Ora, a Trindade, meus irmãos, ela só tem como exprimir as ideias bem distintas e até diferentes, porque refere-se, uma, propriamente, à tríplice manifestação de Deus. Isso é Trindade. Se não houvesse uma tríplice manifestação própria de Deus, jamais se revelaria aos homens a Trindade, que é um outro assunto, e trata-se do tríplice modo de existir de Deus. O que a gente observa que há em Deus 3 personalidades distintas e divinas, sendo cada uma igual à outra quanto à natureza. No entanto, não há 3 deuses. Deus é um só. Apesar deste modo triuno de Deus existir e de se revelar, o Antigo Testamento vai acentuar fortemente a unidade de Deus. Deus é um. É a expressão constantemente repetida no Antigo Testamento. E havia várias razões para essa insistência, pois o povo eleito vivia no meio
de nações idólatras e politeístas. E é este, provavelmente, o motivo porque o Antigo Testamento enfatiza tanto, mas tanto, a unidade de Deus. Como eu disse que a revelação é progressiva, e quando a gente vai para as páginas do Novo Testamento, este ensina que são três pessoas divinas, distintas e iguais, eternas, subsistindo numa só essência. O Novo Testamento ensina que Deus é uma trindade simples, mas tríplice no modo de existir e de se revelar. E este modo de se revelar se chama o quê? Trindade. Podemos avançar um pouquinho mais? No Novo Testamento, há três pessoas reconhecidas como Deus. O Pai é reconhecido como Deus. Existem inúmeras passagens. Jesus é reconhecido como Deus. Vamos focar um pouquinho em Jesus. Ele é expressamente chamado de Deus, porque no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Jesus possui os atributos divinos, porque ele é a vida, conforme lá em João 14:6. Ele tem existência própria. Jesus é amor. Jesus é santo. João 1:1, Jesus é eterno. João nos mostra muitas coisas sobre Jesus, mas Mateus corrobora dizendo que Jesus é onipresente, que Jesus é onipotente. Inclusive, as obras de Deus, lá no Novo Testamento, são atribuídas a Jesus Cristo. Jesus também recebe e aceita honra e adoração devida somente a Deus. O nome de Jesus está ligado ao de Deus de maneira a indicar igualdade. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a expressão a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, é uma expressão frequentemente encontrada nas epístolas e muitas outras passagens bíblicas. A gente vai observando que Jesus é igual ao Pai. Tanto é, diz assim a palavra de Deus, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus era igual ao Pai. Os judeus não conceberam e ficaram furiosos por tal afirmação de Jesus. Mas lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 6, fala assim: o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esse texto tem que ser bem compreendido. Mas, ainda assim, mostra que Jesus era igual a Deus. Existem várias provas que o Novo Testamento nos apresenta sobre a deidade ou divindade de Jesus, que são corroboradas pela experiência cristã. Jesus fala dele como se fala de Deus. Ou melhor, as pessoas falam de Jesus como se fala de Deus. A gente tem as obras de Deus que também são atribuídas ao Espírito Santo. Quer ver uma coisa em relação agora já ao Espírito Santo? Pedro fala assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficaste para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio de teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Tem expressão que fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui, esse Espírito de Deus é uma referência ao Espírito Santo dentro da perspectiva neotestamentária. E nós vamos ver que o Espírito Santo tem os mesmos atributos de Deus.
Quer ver um exemplo? Romanos 15:30 fala assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo em oração por mim a Deus. As obras de Deus são atribuídas ao Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Eu pergunto, quem é que pode convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo? Alguém vai dizer assim, só Deus. Pois é, o Espírito Santo é que vai convencer, é que vai trabalhar, é que vai, enfim, lidar nessa esfera. Porque o Espírito é Deus. O Espírito Santo está ligado ao nome do Pai, ao nome do Filho, e de maneira que indica que ele é Deus, como o Pai é Deus. Por outro lado, porém, a Bíblia descreve o Pai, o Filho e o Espírito Santo de tal maneira que nos faz distinguir três pessoas, ou seja, são apresentadas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa ideia de que só pelo fato do termo Trindade não existir, logo a matéria ou o assunto é inexistente, não. Existem vários conceitos bíblicos e teológicos. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, e aqui não é uma força ou uma energia, não é um poder que emana de Deus. É uma pessoa santa e divina que pode ser, inclusive, entristecida. E a gente tem um alerta, uma orientação: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está em conexão com o Pai e com o Filho. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo pratica atos próprios de uma pessoa. O que diz lá em alguns textos bíblicos, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Lucas 12:12. Ora, se fosse uma energia ou um poder, não teria condição alguma de falar, de ensinar, de mostrar, tampouco de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo é atingido por atos alheios, como qualquer pessoa o é, porque nos diz lá em Efésios 4:30, e eu quero fazer a leitura, já caminhando para o final deste vídeo complementar. E não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O Pai e o Filho se distinguem-se entre si, o Pai e o Filho distinguem-se do Espírito Santo, e a gente vai ver nas páginas do Novo Testamento Deus se revelando, apresentando tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. É isso que a Bíblia fala. Eu vou finalizar dizendo o seguinte: temos, assim, estudado a doutrina da Trindade na revelação de Deus, que revelou-se no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O como e o no estabelece aqui uma grande distinção. Deus não se revelou como Pai, como Filho e como Espírito, senão no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Estas três pessoas são igualmente divinas, porém inteiramente distintas. Não temos ainda tratado de modo triuno da existência de Deus, que é o outro assunto da teologia, a Trinidade, mas como é que três pessoas podem existir numa? Se o Pai é Deus, se o Filho é Deus, se o Espírito Santo é Deus, por que não temos três deuses ao invés de um? Este problema que podemos discutir no estudo
sobre triunidade de Deus na revelação. E eu vou fazer o seguinte: a parte da EBD, podem anotar. E quando vocês visualizarem triunidade de Deus na revelação, eu vou fazer um estudo para mostrar um pouquinho sobre esse tríplice modo de Deus existir em três pessoas distintas. Fiquemos então com essas informações. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, deixe o seu comentário. Da mesma forma, pode fazer perguntas, oferecer sugestão. Se não compreendeu alguma coisa que foi colocada aqui, faça o seguinte: não hesite. Pode colocar que no tempo hábil eu vou responder e dar a resposta para que você possa ter um esclarecimento da parte deste consequentemente, acerca da palavra de Deus. Deus abençoe grandemente e até a nossa lição de número 3 da revista Compromisso.